Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Tem 9 folhas aqui para me pregar. Tô brincando, né? Eu troquei o óculos, estava dando risada do Robson ali, que sexta-feira eu troquei o óculos. Aí eu fiquei com uma visão artística até se adaptar. Tô vendo todo mundo que nem a pintura do Van Gogh, assim, meio torta, assim, sabe? Mas tá bom. Mas vai dar certo. Graças a Deus, né, irmãos? Essa série Emoções Redimidas, nós estamos vendo no livro de Filipenses que o apóstolo Paulo, ele também experimentou como ser humano várias emoções, mas as emoções não guiaram a vida dele. Por isso, emoções redimidas é quando nós não negamos as nossas emoções, mas não somos dirigidas por ela, mas somos dirigidos por Cristo, por aquilo que nós somos. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 30, e nós vamos pregar a palavra de Deus com a graça do Senhor, com o título de A Humildade que Cura Rivalidades. Então, a humildade, ela pode curar rivalidades. Mas na igreja de Filipos, embora fosse uma igreja que tinha exemplos de trabalho, de generosidade, de oferta, mas também tinha rivalidades na igreja. E Paulo vai levar essa consideração. O versículo-chave dessa série, para quem está marcando, está baseado no livro inteiro de Filipenses, mas o versículo-chave é Filipenses, capítulo de número 4, versículo 11, que Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele vai falar do contentamento que ele tinha no Senhor. E é interessante, irmãos, que essa carta, embora ela seja chamada Carta da Alegria, também faz parte das cartas da prisão. Então é um paradoxo cristão, porque como que Paulo, ao mesmo tempo, estando preso injustamente, ele estava alegre? Então são essas coisas que acontecem quando a nossa visão a respeito de nós mesmos, ela é uma visão bíblica. E tudo começa num estudo que tem a ver com a antropologia, ou seja, quem é o homem para mim? Se eu tiver a visão que o homem veio do criacionismo, ou eu entender que a minha história ela começa a partir de mim, que eu preciso ser aprovado pelos outros, então eu vou viver conflitos, é isso? Ora eu vou estar me sentindo o máximo, ora eu vou estar me sentindo inferior às outras pessoas. Mas nós vamos ver que a visão que Paulo tinha a respeito de si não estava baseado no humanismo, mas Paulo tinha uma visão a respeito de si, baseado naquilo que Cristo fez na cruz. Amém? Ao ponto que, quando nós vivemos uma visão humanista a respeito de nós mesmos, nós somos pessoas frustradas, porque buscamos a aprovação das outras pessoas. Mas, ao contrário, nós vamos ver que Paulo, mesmo preso, injustamente, passando por tristeza, ele não era ensimesmado, buscando atenção para si, se queixando de si mesmo e dos outros. Ao contrário, mesmo em meio à crise, as emoções dele estavam sujeitadas a Cristo, ao ponto que ele ainda se preocupava com a igreja e ainda se preocupava com Epafrodito. Então ele não vivia centrado em si, mas ele tinha uma preocupação com o outro. Então vale a pena essa jornada. A minha ideia é que a gente vá lendo partes do texto e eu vá explicando
para que eu consiga usar o tempo de forma mais adequada. Então nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, foi aonde conta a história da fundação dessa igreja de Filipos, que era como uma colônia de férias dos romanos, uma pequena Roma. E vai mostrar também essa carta aos filipenses, a cura da rivalidade, entre outras coisas. Mas a ideia de Paulo, segundo Gordon Fee, é que ele estava formando o caráter das pessoas daquela igreja. Ele não estava só ensinando doutrinas bíblicas, mas que o caráter deles fossem formados à figura de Cristo. Sendo que a mensagem central dessa mensagem que eu vou pregar é a mente de Cristo. Ela redime as nossas rivalidades. Paulo vai dizer que nós precisamos pensar, ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, vai mostrar que Evódia e Sintique estavam havendo uma divergência. Então esse também é o foco desse capítulo de número 2. Algumas emoções presentes nessa leitura do capítulo 2, você vai ver que no versículo de número 3 tinha vaidade e inveja numa igreja cristã amorosa. Alegria no serviço, Paulo vai mostrar da alegria que ele tinha e de outros companheiros dele. No versículo 17 e 18. No versículo 27, Paulo vai mostrar também, a Bíblia vai mostrar no capítulo 2, versículo 27, a angústia pela enfermidade. Então Paulo ele vai ficar angustiado de ver a enfermidade de Epafrodito e a preocupação com ele também. Mas a preocupação que ele morresse e Paulo sofresse ainda mais. Bom, agora que eu já não estou mais nervoso, fiz a minha introdução, nós vamos ler a Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4 é a primeira divisão. E a primeira divisão desses versículos, de 1 a 4, Paulo vai fazer um apelo à unidade e à humildade. Como havia divergência na igreja, Paulo vai apelar aos irmãos que vivam em unidade. E para isso eles precisam ter humildade. Vamos lá. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Preste atenção. Nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Amém? Então a primeira parte é interessante desse versículo, do primeiro versículo aí lido. Ele vai dizer que, portanto, se existe alguma exortação de amor em Cristo. Exortação de amor, se você for ler a origem dessa palavra exortar, não é corrigir, mas tem a ver com encorajar. E ele está querendo dizer que se a história de Cristo, de renúncia, de humilhação, de morte na cruz, por aquele que não merecia,
Se essa história é como se Cristo estivesse sussurrando no nosso ouvido uma história de amor. Então Paulo está dizendo que se a história de Cristo é uma história que vai nos impactar, a história da humilhação, ele vai dizer que então agora essa história precisa refletir nos nossos relacionamentos. Então, aí é que ele vai falar: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sentindo unidos de alma e mente. Então, se nós somos impactados, fomos alcançados por Cristo, e o exemplo de Cristo ecoa em nosso coração, isso vai aparecer nos nossos relacionamentos. No final de tudo, a gente vai ver que nós temos dificuldade com as nossas emoções, porque nós somos egoístas. Ah, desculpa, eu sou egoísta, você não é não. Tá. Nós alimentamos o nosso ego, nós queremos a atenção das pessoas. E Paulo vai ensinar aqueles irmãos que estavam em conflito, que o amor de Cristo prova tudo o contrário. Cristo não foi egoísta de forma nenhuma. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui. No versículo de número 5 ao 11, Paulo ainda avançando, ele vai falar que o exemplo supremo de Cristo, e ainda reforçando que a humildade protege as nossas emoções. Fale comigo, a humildade protege a minha emoção. Então isso é uma verdade, tem que ser uma verdade na nossa vida, que se de fato, a exemplo de Cristo, exercermos, desenvolvermos a humildade, as nossas emoções elas estarão protegidas. E ele vai começar no versículo 11. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido ou apegar-se a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Preste atenção. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Aleluia. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então Paulo começa a falar para a igreja, já no começo lá, que a história de Cristo, ela nos vai impactar. E ela reflete o nosso relacionamento com Cristo na vida das outras pessoas. Mas agora ele vai falar do exemplo do esvaziamento. Vai falar do exemplo supremo de Cristo sobre a humildade. E particularmente, os irmãos que me ouvem falar há mais tempo, é o texto da Bíblia que eu mais gosto. É Filipenses capítulo 2 e principalmente esses versículos, porque vai mostrar Jesus sendo Deus. As irmãs tendo conflito. Será que a gente não tem conflito, irmãos? Na igreja? Será que eu preciso trocar o horário de vir no culto porque eu não posso ver o irmão? Lá tinha. E às vezes duas pessoas brigam, os casamentos acabam, porque tem duas pessoas certas.
Você vai conversar com um, está certo. Você vai conversar com o outro, está certo. A gente se dá mal porque a gente não tem humildade e vive em conflito. Mas a humildade, ela protege as nossas emoções. É interessante isso. E aí, eu até peguei aqui que Jesus, ele sendo Deus, nós vamos estudar cristologia, vai ver que Jesus, ele não deixou de ser Deus. Mas por amor àquele que não merece, a você e a mim, ele sujeitou sua divindade ao Pai. Ele sujeitou. E Paulo vai trazer a mensagem para a igreja, para a cura das emoções. Esse é o antídoto, é a humildade. Que haja em vós, ou tenha em vocês, o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar. Aqui no grego é frônesis. Às vezes eu penso do jeito certo, mas faço errado. Às vezes eu penso errado e faço certo. Faço certo com a intenção errada. Mas Paulo vai trazer que precisa haver em mim como cristão, para a cura das minhas emoções, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí ele vai descrever que sendo Deus, ele não teve por usurpação. Usurpar, você pega no original, tem a ver com roubar. Usurpar é roubar. É querer ocupar um lugar que não é meu. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. Então, se eu quero ter cura das emoções, se eu quero vencer as rivalidades, eu preciso me esvaziar. A exemplo de Cristo, eu preciso abrir mão dos meus direitos. E é curioso que quando fala humildade, né? A humildade que cura as emoções e o exemplo supremo de Cristo, às vezes a gente, quando pensa em humildade, pensa um pouco rapidinho aí. Quando fala de humildade, qual é a imagem que vem na sua cabeça de uma pessoa humilde? Seja honesto. Coitadinho, às vezes a gente pensa uma pessoa com chinelo de cada cor, né, irmão? Com preguinho na havaiana. Na verdade, um cabelinho meio sem cortar, uma roupinha rasgada com a camisa do vereador que já morreu faz 10 anos, meio furadinho, né? Então, pensa que a pessoa é assim. Mas tem gente assim que é soberbo, né, irmãos? Né? Eu já fui fazer evangelismo embaixo de ponte, eu já falei isso. Né? E você vai conversar com a pessoa, quer pregar para a gente. Né? Eu falo, meu Deus, ó. Quer pregar para a gente? Eu já levei um rapaz fedendo, que morava na rua dentro do carro, que o meu filho era pequeno, eu tinha que abrir a janela do carro disfarçado, fui daqui assim em Campinas, baixando para ele pegar o ônibus, um fedor dentro do carro. E ele com as perninhas cruzadas, encebada, ensinando eu o que eu devia fazer. Eu falei, opa. Ai, não. Não tem espelho no carro. Então, é isso. Tem gente que mora na favela e é soberbo. Não é verdade? Tem gente que mora em mansão e é soberbo também. Itatibense, a maioria é soberba. Desculpa aí, eu sou itatibense, irmão. Se tiver um Zezinho no nome, e tiver um nariz meio grande, né? E tiver achar que é itatibense, ele acha que nasceu na Europa. Você é itatibense, rapaz? Deve ter nascido lá para o bairro da Ponte. Porque... Não vem, não. Você é itatibense. Mas a pessoa é soberba, né? Ao ponto que via gente de fora, não era assim que acontecia com os itatibenses? Você é gente de quem? Como assim? Então, a gente é vaidoso e soberbo por coisas que nada a ver. Mas Cristo abriu mão de si mesmo. Então, se você pegar a palavra humildade, ela não tem a ver com isso. A origem dela no grego é humus, com H. Humus, a princípio, tinha a ver com os animais rastejantes, que rastejavam perto da terra. Porque tem a ver com terra, humildade. Não tem a ver com a questão cultural, nem com a formação. Na verdade, humildade tem a ver com terra fértil.
O pastor orou sobre inversão de valores. Nós vivemos por conta do humanismo, do ego, de uma visão luciferiana. O nosso ego é alimentado. E nós temos uma visão de que o errado é certo e de que o certo é errado. Mas Jesus mostrou que não, que o certo é nós sermos humildes. Humildes. E quem é humilde aprende, quem é humilde cresce. E quem é humilde, ele, na verdade, protege as suas emoções. E ainda agora Paulo vai falar mais. No primeiro quadro ele mostra que a história de Cristo, ela nos impacta. Então precisamos refletir isso na vida dos outros. Depois ele mostra o exemplo de Cristo, que abriu mão de si mesmo e foi exaltado. Agora no versículo de número 12 ao 18, ele vai mostrar que a obediência alegre e testemunho. Ele vai mostrar aqui em meio às crises, ou até no meio da alegria, nós precisamos aprender a servir. Pessoas que servem com a motivação correta são pessoas saudáveis. São pessoas saudáveis. E tem até uma coisa demoníaca que as pessoas falam: eu quero descobrir quem inventou o serviço, não é? Vamos matar quem inventou o serviço. Então você descobriu, foi Deus. Trabalhar é bíblico. A Bíblia diz até para você que tem braço curto, tem a síndrome do bicho amarelo, diz assim que quem não trabalha, que não coma. Então a gente precisa trabalhar, não é verdade? Eu via no processo de recuperação que tinha gente que queria mudar muito de vida, irmãos. Não aguentava mais aquela vida. Mas quando descobria que para mudar de vida tinha que trabalhar, ficava tão triste. Então a gente precisa aprender a trabalhar, gente. Mas pelo motivo certo. E Paulo vai mostrar que a Bíblia também mostra. E você já viu, se você participar de um evento humanista sobre o trabalho, vai usar umas etimologias lá que vai mostrar que trabalho era de Trípolis, que era uma máquina de tortura. Então vai mostrar que trabalho é tortura. Mas não é assim, não. É bênção. Ao ponto que alguns que têm problema de saúde emocional, até psiquiátrica, usam-se laborterapia. Ou seja, trabalhar é curador. Tá bom? E aí Paulo vai falar que no reino de Deus, eu também preciso fazer, eu preciso me envolver. Também faz parte da cura das emoções. Ele vai dizer assim, ó, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, eles eram obedientes, porém muito mais agora na minha ausência. Ele estava preso em Roma, escrevendo à igreja de Filipos: desenvolva a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Paulo começa a elogiar aquela igreja, que aquela igreja era obediente. Mas diz que eles deveriam desenvolver a sua salvação. Preste atenção, que isso não é conquistar a salvação por meio do servir. Não é isso. Mas é desenvolver. Nós já somos salvos. Agora nós precisamos viver na prática a salvação. O impacto que a morte de Cristo teve na nossa vida. Nós devemos viver com temor e tremor. Isso é desenvolver a nossa salvação. Ter uma vida vivida no modelo de Cristo. Como que eu devo servir? Como que eu devo viver no meio dos cristãos? Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham
como luzeiros no mundo. Primeiro ponto, nós precisamos ser obedientes. Precisamos servir, porque faz parte do reflexo do ser salvo. Mas ele diz, faça tudo sem murmuração e nem discussões. Lembra que estava havendo conflito na igreja, mas ele vai dizer, faça tudo sem murmurações nem discussões. É interessante que a murmuração, a gente já aprendeu que é diferente da lamentação, então não vou falar muito sobre isso. Mas a murmuração, ela é uma insatisfação interna contra o próprio Deus. Quando nós começamos a murmurar, reclamar por reclamar, nós estamos mostrando para Deus que nós somos insatisfeitos, que aquilo que Ele faz para nós não é suficiente. Então Ele diz, faça sem murmuração. Então servir é uma bênção, pelo motivo certo, mas às vezes devemos fazer sem murmurações nem discussões. Para quê? Para que no meio dessa geração corrupta, a igreja cause impacto no meio de uma geração perversa, quando nós vivemos de fato aquilo que nós pregamos. As pessoas acabam, a nossa vida, ela reflete Cristo e ela muda a vida das pessoas. Mas isso tem que começar na igreja, isso tem que ser uma realidade na igreja. As pessoas, e glória a Deus pela nossa igreja, por misericórdia e graça, Deus tem usado essa igreja para abençoar a vida das pessoas. As pessoas estão vivendo um mundo tão podre que a gente faz pouca coisa e as pessoas acham que está fazendo muita coisa, fica impactado. Então que a nossa vida, irmãos, nós possamos servir sem murmuração. Paulo vai dizer ainda aqui, façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como os luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me orgulhar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então lembre que Paulo estava preso, ele estava preocupado com Epafrodito, ele estava agradecendo a Deus porque Epafrodito não morreu, porque além da tristeza dele estar preso, distante dos irmãos, a morte dele traria mais tristeza, nós vamos ver isso. Mas ele ainda está alegre em servir e tem disposição. E ele vai dizer, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, preste atenção, fico alegre e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem o quê? Alegre-se e se alegrem comigo. Paulo estava dizendo, irmãos, que ainda que ele precisasse se sacrificar, que a vida dele fosse gasta, derramado, libação era um sacrifício, e a libação, e algumas vezes, vinho derramado sobre o sacrifício. Paulo fala que ainda que eu me sacrifique, me derramando sobre a vida de vocês, e até morra pelo Evangelho, se aqueles irmãos fossem transformados, seria a alegria de Paulo naquele dia, no dia do Senhor. E ainda ele encoraja os irmãos que deviam também servir com alegria e participar de uma alegria no servir. Então que nós possamos servir com alegria. A alegria nasce da obediência e do serviço sacrificial. Se pegar Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, o primeiro fruto ali, ou primeira parte do fruto, que é um fruto só, ele vai dizer que é amor.
Amor ali tem a ver com amor ágape, agapau, sacrificial. O amor para nós vivermos aquilo que Cristo tem por nós. Nós precisamos viver um amor sacrificial. Abrir mão de nós mesmos. Não tem jeito de viver uma vida cristã se nós não vivermos uma renúncia. Um amor sacrificial. É isso aí. No versículo 19 ao versículo 24, Paulo vai dizer assim ainda, vai falar de outros irmãos que são exemplos de serviço e afeto. Aí é que eu comecei na introdução falando do equilíbrio emocional de Paulo, porque mesmo Paulo estando preso, ele está lá preocupado com a igreja de Filipos, e ele está preocupado também com Epafrodito. Olha que interessante, irmãos. Quando nós somos guiados pelas nossas emoções, e nós sabemos que isso é alimentar o ego, nós ficamos ensimesmados. Ninguém liga para mim, ninguém vai me visitar, ninguém cuida de mim. Tudo que fiz, esqueceram de mim, é tudo eu. É tudo eu. Mas Paulo mostra que o reflexo de uma vida cristã, a nossa emoção fica equilibrada. E mesmo em meio à crise, nós ainda estamos dispostos a nos derramar na vida das pessoas. É isso aí. Então, se você está ensimesmado, achando que ninguém lembra de você, que tudo que você fez é em vão, infelizmente, você está caindo numa cilada do diabo. Isso é mentira. Jesus fez tudo por nós na cruz. Aleluia. Então nós não vamos servir para ser vistos, para buscar a aprovação das pessoas, mas nós vamos nos alegrar daquilo que nós já somos no Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar do exemplo aqui no versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Ele estava preocupado, querendo receber notícias da igreja enquanto escrevia a carta. E ele vai dar testemunho de Timóteo, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Então Timóteo também, ele tinha a mesma preocupação que Paulo, o mesmo amor para com as vidas, com as pessoas. E ele diz que era um amor sincero. No versículo 21, ele vai dizer que diferente de Timóteo, havia pessoas, todos os outros buscam os seus próprios interesses e não Jesus. Então é interessante, irmãos, que lá nos versículos, quando fala da renúncia de Cristo, vai falar que ninguém pense naquilo que é propriamente seu, mas dos outros. E ao contrário desse povo, Timóteo não estava fazendo nada para os seus próprios interesses. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve irei ter aí com vocês. No entanto, versículo 25, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro auxiliar nas minhas aflições. Então você vai ver que a igreja de Filipos enviou Epafrodito para apoiar Paulo, e foi uma bênção. Só que Epafrodito adoeceu, e Paulo estava preocupado em mandar Epafrodito de volta.
e a igreja pensar que ele tinha abandonado Paulo. Então pense isso. Um homem em meio às aflições, se preocupando com o outro. É isso que nós devemos fazer. Ele tinha muita saudade de vocês. Epafrodito talvez falava sempre da comunhão, do estar com os irmãos. E estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Paulo então tinha emoções e não negava suas emoções. Ele estava angustiado. De fato adoeceu Epafrodito e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele. Então Paulo estava feliz que Epafrodito não morreu. Ele entendeu que o fato de Epafrodito não morrer, Deus se compadeceu de Epafrodito, mas também se compadeceu do próprio Paulo. Porque ele vai dizer, e não somente dele, mas também de mim. Agora preste atenção nisso, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então nós vemos que Paulo tinha tristeza, mas a tristeza não dirigia a vida dele. E a cura de Epafrodito livrou Paulo de ficar mais triste ainda. Irmãos, nesse mundo capitalista, humanista que a gente vive, nós somos a todo tempo incitados a pensar em nós mesmos. Até se vestir, se a gente não tomar cuidado, a gente se veste para o outro, a gente se veste para o outro, tudo nós pensamos no outro, na opinião do outro, no que o outro vai pensar. Mas nós às vezes não pensamos no outro. Vou fazer uma pergunta para você e não levante a mão. Quando foi a última vez que você foi visitar alguém que você sabe que ficou doente na igreja? Que sumiu? Quando foi a última vez que você talvez foi visitar um parente que você sabe que precisa de Jesus? E eu sei que a vida é corrida. E esse é um bom argumento para nós não fazermos as coisas que precisam ser feitas. A vida é corrida para todo mundo. Eu encontrei um primo no supermercado outro dia, eu falei assim, precisa morrer alguém na nossa família, né? Ele falou assim, por quê? Misericórdia. Eu falei, para a gente se ver. Porque daí a gente se vê no velório. Não é assim que acontece? Então nós precisamos nos derramar na vida das pessoas. Precisa se preocupar com a vida das pessoas. E aí Paulo ainda vai dizer, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Então Paulo ficou preocupado com a igreja, que estava triste porque Epafrodito ficou doente. Paulo estava preocupado com Epafrodito, que estava com saudade, e ele enviou Epafrodito. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Paulo fala, recebe ele com alegria. E honrem quem serve como ele, quem dá exemplo como ele. Qual exemplo? Versículo 30. Por quê? Por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida. Pela obra de Cristo, Epafrodito quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Olha que interessante, lembra do exemplo de Cristo? Cristo morreu em prol do pecador. Epafrodito, impactado pela obra de Cristo, ele quase morreu para se derramar na vida de Paulo. Existe uma palavra que agora está menos na moda, mas já teve muito na moda, que é resiliência. E é tão bonito falar, o fulano é resiliente. É resiliência. Mas o que é esse negócio aí? É um termo que é emprestado da física, da engenharia, que tem a ver com materiais resilientes. É material que recebe pressão, mas ao invés de quebrar, ele enverga e a energia desse material, quando volta no seu estado original, é aproveitada. Elástico, vara de salto, ele vai e emprega
uma energia, mas aquela energia leva ele longe. É interessante que isso vai pegar o cientista da área comportamental, como desenvolver resiliência. Eles vão dizer que um dos meios de desenvolver resiliência é a empatia. Empatia. E a empatia não é se colocar no lugar do outro, que isso é loucura, é impossível acontecer. Mas é olhar o outro com o olhar do outro. O pastor, na semana passada, pregou que o nosso amor uns pelos outros cresce através do conhecimento. Quando nós ouvimos a história do outro, quando nós entendemos o outro. Então você quer, eu quero também, suportar as pressões da vida, sem sair da casinha, sem tomar Rivotril, sem fumar um baseadinho, né? Você quer? Porque tem crente agora que gosta do Rastafari, gente. Em nome de Jesus, seja liberto. Tá bom? Então, sem essas porcarias, sem esse subterfúgio, sabe o que nós precisamos? Ser impactados pelo Senhor Jesus e nos derramarmos na vida das pessoas. Sair da nossa zona de conforto, de vitimismo, e entendermos que nós somos filhos por adoção, comprados pelo sangue do Senhor. É isso aí, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então Paulo, em meio à crise, ele citou exemplo também de Timóteo e de Epafrodito, que eles abriam mão de si mesmo. Indo para os finalmente, nós vamos ver ainda que no nosso mundo, quando nós vivemos no humanismo, as pessoas tudo, eu tenho baixa autoestima, o fulano tem baixa autoestima. Baixa autoestima é uma visão negativa de si mesmo, que a pessoa se vê menor daquilo que ele é. E alguns vão atribuir esse pensamento, esse comportamento, a partir da história que a pessoa tem. Vai falar, mas coitado, olha o jeito que ele foi e tal. Nossa história explica muita coisa, mas não justifica mais. Porque agora, o que divide a nossa história e a nossa interpretação de si mesmo, não pode ser mais a partir do que minha mãe fez ou deixou de fazer, nem do que o meu pai fez ou deixou de fazer. A minha interpretação tem que ser a partir daquilo que Cristo fez na cruz. Nós não éramos filhos, mas somos filhos. Estávamos condenados aí no inferno, mas Cristo na cruz expôs a vergonha, principados e potestades. E agora nós somos filhos amados do Senhor. E eu queria falar algumas frases aqui interessantes que a Bíblia, ela nunca vai falar, segundo até Timothy Keller, nunca vai falar sobre baixa autoestima ou autoestima ou autoestima elevada. A Bíblia nunca vai falar sobre isso. Isso é coisa do humanismo. A Bíblia vai falar de um ego inflado. Então, se você está para baixo ou está para cima, é o seu ego querendo chamar a atenção. E esse ego, ele precisa morrer. Ele precisa ser levado à cruz. Então, como buscar um equilíbrio? Veja o que Timothy Keller diz, essa frase que interessante. Preste atenção. Eu vou até pedir para você repetir comigo. O Evangelho me mostra que sou tão pecador. Fala com ênfase aí, sou tão pecador que Jesus teve que morrer por mim. Então essa é a nossa condição. Nós somos tão pecadores que Jesus teve que morrer por nós. Mas não para aí. Olha que maravilhoso. Aleluia, mas fale comigo. Mas tão amado e valorizado. Aleluia. Fala aleluia também. Que Jesus que Jesus ficou feliz por morrer por mim. Aleluia. Então nós somos tão pecadores, aleluia, que Cristo precisou morrer por nós. Mas nós somos tão amados por Ele, que Ele decidiu, Ele escolheu morrer por nós. Aleluia. Então nós não somos tudo, mas não somos nada. Nós somos filhos amados do Senhor, comprados por isso, que é o aferidor. O aferidor de quem somos é a cruz. Toda voz estranha
que paira na sua mente seja repreendida em nome de Jesus. Toda palavra de maldição que você ouviu dos seus pais, de alguém. E a verdadeira liberdade vem quando nós nos deixamos de se preocupar com a opinião das pessoas. A verdadeira liberdade e maturidade emocional vem quando nós deixamos de se preocupar até com a nossa própria opinião. Ou seja, eu não sou quem eu penso que eu sou. Eu não sou quem as pessoas pensam que eu sou. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a cruz diz que eu sou. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, eu estou terminando. Aleluia. Para mim, pouco importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, embora eu nada me considere culpado, nem por isso sou justificado. Quem me julga é o Senhor. Então é isso. O aferidor, o que nos redime as nossas emoções, é saber quem nós somos no Senhor. Ele confiava plenamente no julgamento de Deus, naquilo que Deus sabia que Ele era. Nós temos que estar seguros em Deus. E eu queria convidar vocês para nós nos colocarmos em pé. Nós vemos então que Paulo, no primeiro capítulo, ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes. No segundo capítulo ele começa a falar que a humildade, ela é o antídoto para nossas emoções ter equilíbrio. Não negue as suas emoções. Não negue, vai estourar em algum lugar. Não seja dirigido pelas suas emoções. Não seja. Mas eu convido você a colocar diante do Senhor, como diz Paulo também, que toda a nossa ansiedade, as nossas súplicas, as nossas ansiedades sejam apresentadas diante do Senhor com súplicas. Aleluia. Feche os seus olhos agora, enquanto os irmãos começam a solar e a louvar ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que você é. Aleluia, nós relembramos que nós não somos porque merecemos. Mas somos tão pecadores que Cristo precisou morrer por nós. Semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. E é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, Jesus.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, oh aleluia, acreditamos no poder regenerador do Senhor. Senhor, nossas emoções às vezes querem nos parar, vozes que ouvimos querem nos parar, mas o Senhor no Getsemane, o Senhor como homem, Senhor vendo, Senhor, a separação entre o Pai, a comunhão quebrada, a angústia foi tanta, a melancolia foi tanta, que nenhum homem sentiu, experimentou isso, ao ponto do suor virar em gotas de sangue, o desejo de voltar atrás, mas as emoções do Senhor foram sujeitadas ao Pai, ao ponto que o Senhor diz: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aleluia, não ouça essa voz, repreenda em nome de Jesus. A vontade do Pai é melhor, a vontade do Pai é perfeita. Vamos em frente, em nome de Jesus. Aplaudamos ao Senhor.